Bom dia, irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui nessa manhã para ouvir aquilo que Deus tem a falar nas nossas vidas através da sua palavra. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre uma pessoa que foi embora sem deixar saudades nenhuma. Nós vamos estudar sobre a vida do rei Jeorão, diz a Bíblia, e se foi sem deixar saudades. Como nós vimos na introdução, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre Jeorão. Jeorão foi um rei mau, perverso, que abandonou os caminhos do Senhor e seguiu ao caminho da idolatria, abandonando aquilo que os seus pais, seu pai Josafá, o seu avô Asa, tinham feito com relação a seguir os caminhos de Deus. Ontem, nosso querido pastor Janson estava falando sobre Jó, e nós vemos ali sobre a perspectiva de encarar um determinado momento. E nós vemos como Jó encarou todo aquele sofrimento e, através das suas escolhas, ao final de toda a sua vida, pôde glorificar a Deus, independente das suas circunstâncias, mas ele escolheu glorificar a Deus, exaltar a Deus, mesmo nos momentos de dificuldade da sua vida. E nós vemos aqui, na vida de Jeorão, um homem que escolheu não glorificar a Deus e fazer da idolatria o seu caminho. E com isso, levou à destruição toda a sua família, todos os seus filhos, todos os seus próximos, e o reino onde ele era rei. O texto de hoje, ele se encontra em 2 Coríntios 21, e nós vamos ver agora basicamente primeiro o versículo 5, e diz o seguinte: era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Bem, como nós já vimos no começo, Jeorão era esse homem, ele era filho do grande rei Josafá, que experimentou do livramento do Senhor em grandes batalhas, que experimentou e proporcionou à nação tempos de intimidade com Deus, tempos de temor a Deus. Mas infelizmente o seu filho, mesmo presenciando todo esse livramento, mesmo presenciando todo esse mover e agir de Deus, ele escolheu seguir o caminho errado, o caminho do mal. E 2 Crônicas 21, 20 diz: e se foi sem deixar saudades. Jeorão fez muitas escolhas erradas. Jeorão fez escolhas que transformaram-no num monstro, num homem que realmente levou à ruína a sua vida, a sua família e toda a sua nação. Vamos destacar algumas coisas. Primeiro, Jeorão, ele deixou de seguir o exemplo do seu pai. Nós vemos isso lá em 2 Crônicas 21, de 1 a 5. Um homem, Josafá, que temeu a Deus e, como consequência disso, teve um reinado abençoado e que experimentou vitórias e a renovação do seu povo com um buscar a Deus mais constante. Então, Jeorão deixou de seguir o exemplo do seu pai. Em segundo lugar, nós podemos ver que Jeorão, ele deixou de buscar a direção de Deus. Um exemplo disso, o seu próprio casamento. 2 Crônicas 21, 6. Jeorão era genro de Acabe e a sogra dele era Jezabel. Se você conhece um pouquinho de história bíblica, ou mesmo se não conhece, procura descobrir quem era esse casal. Acabe e Jezabel. Perversos. E Jeorão escolheu uma das filhas dele para que pudesse desposar. E então, não buscando a orientação de Deus, ele, ao invés de prosperar, ele decaiu cada vez mais. E as consequências que ele colheu desse casamento foram frustrantes. Terceiro lugar, Jeorão deixou de confiar em Deus para sustentar o seu governo. 2 Crônicas 21, 4 fala sobre Jeorão, quando ele assumiu o poder, uma das primeiras atitudes, ele manda matar todos os seus irmãos.
Ele manda matar alguns príncipes do povo. E aquilo demonstra a sua insegurança, a sua confiança em si e não em Deus. Então nós vemos aqui que Jeorão não confiou em Deus no seu reinado. Infelizmente, o medo de perder o poder, o medo de perder o medo daqueles que estavam ao seu redor, que poderiam usurpar o seu trono, o fizeram destruir esses possíveis concorrentes. A sua gana pelo prestígio, pelo poder, o fizeram tomar atitudes que demonstraram visivelmente a sua confiança em si e na sua própria força, e não em Deus. Em quarto lugar, queria destacar o seguinte: Jeorão deixou de servir ao Deus vivo para promover a idolatria na sua nação. Também em 2 Crônicas 21, aí agora do 11 até o 13. Com uma família, com um sogro como Acabe e uma sogra como Jezabel, o caminho que ele seguiu foi esse caminho da idolatria. Um homem idólatra, perverso, disseminou, ao invés da religião verdadeira, do amor a Deus e o apego à sua palavra, ele disseminou a idolatria, liderou a nação a afastar-se cada vez mais de Deus. Ele foi um líder nocivo à sua família e à nação. E ele induziu toda a sua nação a se afastar de Deus. Nós podemos ver também que Jeorão, ele atraiu maldição sobre a sua cabeça e sobre a sua família e também sobre a sua nação. Do versículo 14 até o 17 nós podemos ver isso. Jeorão, ele abandonou os caminhos de Deus, abandonou o caminho do seu pai, abandonou o caminho do seu avô, para seguir os perversos caminhos do rei Acabe e da mulher Jezabel. Isso trouxe grande flagelo para a sua vida. O pecado, ele atrai juízo divino. O pecado, ele atrai a maldição. Ele atrai a maldição. Nós vemos como é claro o texto bíblico, que o salário do pecado é a morte. E Jeorão atraiu maldição sobre a sua cabeça, sobre a sua família. Nós podemos ver também que Jeorão colheu o que plantou. Ele foi atacado por uma doença assombrosa. Quando a Bíblia comenta sobre essa doença de Jeorão, é bem triste a gente perceber tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Uma doença incurável. Isso nós vemos lá do versículo 18 até o 19. Jeorão, ele zombou da graça de Deus. Ele escarneceu da vontade de Deus. Ele encheu Jerusalém de uma abominável idolatria. E isso, quando ele vira as costas para Deus, ele foi ferido por uma enfermidade que lhe trouxe horríveis dores. A Bíblia fala que foi uma morte horrível, foi humilhante, que as suas entranhas lhe saíram e ele morreu com grandes dores e agonias. E em último lugar, Jeorão viveu para fazer o mal e foi embora sem deixar saudades. Depois de 2 anos de grande sofrimento, Jeorão morreu. A sua morte, entretanto, ela não trouxe lágrima, não trouxe nenhum tipo de sentimento de pesar, mas ao contrário, ela trouxe alívio. E ninguém lhe prestou homenagens. E a Bíblia diz que foi sem deixar saudades. Que expressão triste. Eu estava fazendo devocional essa semana sobre, nesse livro de Crônicas, 2 Crônicas. E quando eu ouvi, quando eu me deparei com essa expressão, eu fiquei bem tocado. Ele se foi sem deixar saudades. Que triste legado. Que triste vida de um homem que teve grandes oportunidades, porque viu e ouviu
o mover de Deus, o agir de Deus no reinado de seu pai, mas escolheu a idolatria, desobedecer a Deus. Morreu sem deixar saudades. Ao contrário de Jó, como nós vimos ontem com o pastor Janderson, que escolheu crer em Deus e glorificar e exaltar a Deus em meio às dificuldades, Georão escolheu abandonar a Deus, confiar no seu braço, fazer escolhas erradas, sem buscar a Deus, virou as costas para Deus, colhendo assim tristes e terríveis frutos, não só para si, mas para todos os que estavam em volta. Mensagem e os desafios que eu gostaria de deixar para nós nessa manhã é o seguinte: quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida? São baseadas naquilo que você acha ou na palavra de Deus? A palavra de Deus é suficiente para todas as coisas. Segundo lugar, o que você tem feito das oportunidades que Deus tem te dado? Como têm sido as suas escolhas? Que possamos escolher como Jó, glorificar e honrar a Deus, não como Georão, virar as costas para Deus e deixando um legado assim para a história que, infelizmente, um homem que não deixou saudades, que trouxe sim alívio em sua morte. Que Deus faça com que a palavra dele ache lugar nos nossos corações e traga-nos desafios para que possamos ser homens, mulheres que façam boas escolhas, que busquem a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias, que confiem no seu braço forte e poderoso do grande Deus. Amém.